A Souza Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Hoje eu quero começar a falar sobre um tema que eu acredito será uma grande bênção para vocês. Eu quero começar a falar, a partir de hoje, sobre a plenitude e o fogo. Onde há plenitude, haverá fogo. Amém. Livro de Atos, capítulo número 1. Livro de Atos, capítulo 1. Eu quero começar a ler do versículo 1 em diante, até o verso 9. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até ao dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e Samaria, e até aos confins da terra. Ditas estas palavras, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Aleluia! Maravilhoso! O versículo mais conhecido é o versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Vejam o verso 4. E, comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Ele disse, não saiam de Jerusalém. Não porque Jerusalém era um lugar especial, não, ele estava dizendo, não saiam daqui. Era o que ele estava dizendo. Não saiam daqui. Mas esperem pela promessa do Pai, a qual de mim ouvistes. E então perguntaram a ele, Senhor, você vai restaurar o reino a Israel agora? Ele disse, isso não é da conta de vocês agora? Mas vocês receberão poder depois que o Espírito Santo vier sobre vocês. A promessa do Pai sobre a qual ele estava falando era a promessa do Espírito Santo, que o Espírito Santo viria sobre eles. Então ele disse, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas
tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Recebereis poder. Ele disse: não saiam daqui, mas esperem pela promessa do Pai, a promessa do Espírito Santo. Sabe, o cristianismo não é uma religião. Não é uma religião. Muita gente não entende isso e muitos cristãos nem sabem a diferença. Não, não é uma religião. Não é. É a vida de Deus na pessoa humana. É isso que, na verdade, é o cristianismo. Vem, muitos de nós, filhos de Deus, ainda não entendemos o que Jesus veio fazer. Muitos nunca souberam o que Jesus veio fazer. Para muitos de nós ainda é teórico. Para alguns de nós, estamos apenas crescendo para começar a entender. Existe tanto quando se trata de cristianismo. Quando se fala de cristianismo, você não está falando de uma religião. Mas a Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer. Aleluia! Quem conhecerá? Aquele que continua forçando, porque quer conhecer. Este conhecerá. Aleluia! Esta coisa na qual nos encontramos, você achava que um dia, quando tornou Jesus o Senhor da sua vida, tinha entrado em uma religião limpa e moral? Você achou que tinha entrado num estilo de vida legal? Mas não é um estilo de vida. Ele tem sim um estilo de vida. Mas não é um estilo por si só. Ele diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E anteriormente ele já havia falado com eles sobre este Espírito Santo. Já tinha dito que o Espírito Santo viria viver neles. Ele disse: ele está com vocês, mas estará dentro de vocês. Esta é a grande diferença entre o Velho Testamento e o Novo Testamento no que diz respeito à manifestação do Espírito Santo. Eu frequentemente digo que o Espírito Santo é a terceira pessoa da divindade, em termos do fato de que ele é a terceira pessoa a ser revelada à igreja. Mas ele é o primeiro a ser revelado pela palavra. Em Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas quando diz que Deus criou os céus e a terra, ele não está falando do Pai, está falando da divindade. Porque a palavra Deus em Gênesis 1:1 é Elohim, que no hebraico está no plural. Então ele está se referindo à divindade quando diz: criou Deus os céus e a terra. Como assim a divindade? O Pai, a Palavra e o Espírito. Louvado seja Deus! O Pai, a Palavra e o Espírito Santo.
E então, ele nos diz que o Espírito de Deus, no versículo seguinte, versículo 2 de Gênesis 1, diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ele é o primeiro na divindade a ser revelado pela palavra. A palavra é o Logos de Deus. Aleluia! E foi este Logos que é a revelação de Deus, a palavra que procede do Pai. Oh, isso é muito bonito. Vejam, a palavra é a revelação falada, a revelação na palavra. Vocês entendem? É o pensamento de Deus vestido com vocabulário, que procede do Pai. Esta é a palavra. E o Espírito Santo é o Espírito que procede do Pai. A palavra não tinha nenhuma personalidade, mas a personalidade daquele que fala todo o tempo estava lá. Até que João capítulo 1, versículo 14 nos diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. É esse que é chamado Jesus. Foi daí que Jesus veio. Ele nunca esteve andando pelo céu, como alguns pensam. E aí veio o Espírito Santo e transformou Jesus numa sementinha e o colocou no útero de uma virgem. Isso não é verdade. A Bíblia diz que a palavra se tornou carne. Até então nunca foi chamado Jesus. Ele nunca foi uma pessoa, o Filho de Deus, andando pelo céu e o Pai disse: filho, vem aqui. Você gostaria de descer à terra? Não houve nada assim. Quando o profeta Isaías clamou: quem irá por nós? Foi Isaías que disse: eu irei. Isaías disse: eu irei, não foi Jesus. Leia você mesmo, estude no contexto correto. Sabe, as pessoas gostam de inventar coisas. Glória a Deus. Bem, o Espírito Santo, eu estava dizendo, ele é a terceira pessoa da divindade, mas não porque ele é o menor. Não, ele está em igualdade com Deus, o Pai, e está em igualdade com Jesus, o Filho de Deus. Mas ele é o último a ser revelado à igreja, porque ele é o último a começar o seu ministério sobre a terra. Você diz, mas ele estava lá o tempo todo? Certamente. Mas ele veio como o anjo da presença de Deus. Nós vemos com certa frequência no Velho Testamento o anjo da presença de Deus, porque não é possível ver Deus. Você explodiria. É necessário o Espírito Santo trazer a presença do Pai e guiar as pessoas e falar com elas. Você não pode ouvir Deus quando Ele fala. Ele fala com trovões e raios, você não consegue entender. Outras vezes suas palavras soarão como o som de muitas águas, você não poderá entender. Então é preciso o Espírito Santo trazer a palavra de Deus à sua mente, trazer a palavra ao seu espírito, para que você entenda. Ele é aquele que procede do Pai. Como assim ele procede do Pai? Eu disse a vocês, Deus, o Pai, não fica se movendo para a direita ou esquerda. Ele não vem para cá ou vai para lá. Ele está no trono. Aleluia! Eternamente no trono. Mas quando ele quer se mover, ou quer fazer algo, ele não precisa ir como um homem que se levanta e vai. Ele procede a partir de si mesmo. Enquanto ele ainda está aqui, ele vai até ali. Ele ainda está aqui, ele é eterno. Ele procede daqui para ali e ele continua aqui.
E enquanto ele está fazendo algo ali, ele pode ir em outro lugar e fazer outra coisa, e ir para outro lugar e para ali, para ali, para ali, e ainda está aqui no trono, e ele vai para colar, e sabe, ele continua fazendo tudo em todo lugar. Se ele quer ir para o outro lado, ele não precisa sair daqui e ir até lá, não, ele continua, ele apenas procede a partir daqui. Jesus disse a respeito do Espírito Santo, ele disse: o Espírito Santo é aquele que procede do Pai. Então, este que procede de Deus e vai fazer algo aqui, ali e acolá, este é o Espírito Santo. Você entende? Este é o Espírito Santo. Ele é muitas vezes referido como o poder de Deus. Quando Deus fala, é o Espírito Santo que vai adiante para fazer acontecer. Quando Deus diz, haja luz, aquele que faz acontecer é o Espírito Santo. A Bíblia diz, pelo seu Espírito, ele aclara os céus. O Espírito Santo é o que executa. Agora você entende? Quando falamos do Espírito Santo, estamos falando daquele que procede do Pai. Ele está em igualdade com Deus, ele é um com ele. Aleluia! Então, quando a palavra se tornou carne e andou entre nós, ele precisou, veja, porque agora ele tem a vida de Deus, mas isso não significava que o Pai vivia dentro dele. Atenção aqui. Ele já era a palavra que procedia, mas o Espírito tem personalidade. Só que agora a palavra havia ganhado uma personalidade individual. Agora que ela havia se tornado carne, que havia assumido a forma humana, agora era uma entidade separada do Pai. Ele agora é outra pessoa, separada do Pai. Você está entendendo aqui? Porque até então a única pessoa separada do Pai era o Espírito Santo. Agora a palavra havia se tornado uma pessoa separada. A Bíblia o chama de segundo Adão. Ele também deve se tornar completo com a deidade. Ele deve se tornar completo com a plenitude de Deus. Você está pegando isso? Ele deve se tornar completo com a plenitude de Deus. Ele é a descendência de Deus, mas ele deve se tornar completo. Ele deve se tornar como seu Pai. Ele tem a mesma vida com ele. Mas agora ele vai ter o mesmo Espírito com ele. Então a Bíblia nos diz que no Rio Jordão, quando João estava batizando, os céus se abriram e o Espírito de Deus desceu sobre Jesus. E João viu o Espírito descer na forma de uma pomba. Lembre, o Espírito não é uma pomba. Mas ele viu o Espírito descer em forma de pomba sobre Jesus e repousar sobre ele. Rapaz, isto é maravilhoso. Sabe, assim como quando Deus disse, através do profeta Isaías, ele disse, o Senhor enviou uma palavra contra Jacó e ela caiu em Israel.
Foi assim que o Filho de Deus veio. A palavra foi falada e veio repousar em Israel. E uma virgem recebeu aquela palavra e ficou grávida daquela palavra que nasceu. Agora o Espírito Santo vem, ele desce em forma de pomba e repousa sobre Jesus. E João vê esta visão e ele clama, ele é este. Porque Deus deu a ele um sinal. Você sabe, ele era um profeta de Deus e Deus deu a ele um sinal. Deus disse, você é aquele que deve mostrar o Cristo, o Messias a Israel. E João disse, como eu vou saber? E Deus disse, aquele sobre quem você vira o Espírito Santo descendo em forma de pomba, este é aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. E João estava lá naquele dia. E ele viu para o que veio. Ele veio para isso. Ele veio para mostrar a eles o Messias. E ele disse, é ele, eu vi o sinal. O Espírito Santo veio sobre Jesus. Mas o Espírito Santo não encheu os outros, não veio sobre os outros, veio sobre Jesus. E Jesus recebeu o Espírito Santo. E então, o Espírito Santo começou o seu ministério com Jesus. Porque ele veio por um propósito. A primeira coisa que ele fez quando veio sobre Jesus foi começar a guiá-lo. Primeiro, ele mostrou a Jesus como lidar com a carne, a abnegação. A próxima coisa foi mostrar a ele como lidar com o diabo. A Bíblia diz, então foi Jesus levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Ele foi levado para o deserto. Mas a Bíblia nos diz que antes daquele diabo vir, ele jejuou 40 dias. Isso é abnegação. 40 dias longe de comida. E ele teve fome. Ora, tem gente que pensa que quando está jejuando não deve ter fome, mas não é assim. Você deve ter fome. Se você não fica com fome quando está jejuando, ainda não começou o jejum. Você deve ter fome. É isso que significa negar a si mesmo. Se você não está com fome, você ainda não negou nada. É aí que a negação começa, a fome vem, mas você diz não. Vocês entendem? Sabe, tem gente que pensa que se você é um cristão de verdade, você não deve ser tentado. Como assim? É daí que a tentação vem. Por que você seria tentado se o diabo sabe que ele já tem você? Aleluia! Então Jesus teve fome. Ele jejuou 40 dias. E ao final desse jejum, o diabo veio porque não pôde impedir que ele jejuasse. O homem estava com fome e não comia. E o diabo disse, se tu és o Filho de Deus, ordena que estas pedras se tornem em pães. Agora lembrem que foi o Espírito Santo quem levou Jesus ao deserto. E a Bíblia diz para ser tentado. O Espírito Santo levou até lá. E esperou que ele fosse tentado. E mostrou a ele o que o Espírito Santo estava ensinando. Ele estava ensinando ele a usar a palavra. Como usar a palavra. Ora, mas o homem, ele mesmo era a palavra. Ainda assim, o Espírito Santo está mostrando a ele como usar a palavra. Como derrotar o diabo. Se o homem, que ele mesmo era a palavra feita carne, precisou ser ensinado pelo Espírito Santo como usar a palavra, quanto mais você, que apenas conhece os nomes de 3 livros. 4, Mateus, Marcos, Lucas e João, e é tudo que você sabe. E você nem sabe onde eles estão na Bíblia, e você diz obrigado por essa cama, Senhor. Ou seja, você só lembra desses livros à noite, quando vai dormir.
aquele que ele mesmo era a palavra feita carne, precisou do Espírito Santo para ensiná-lo como usar a palavra. A Bíblia diz que ele foi levado pelo Espírito para o deserto para ser tentado. E quando o diabo disse, ordene que essas pedras se tornem em pães, Jesus disse, está escrito. Veja, ele não disse, diabo, você não sabe que eu sou filho de Deus? Eu sou a palavra que se fez carne. E ele disse, está escrito. Nem só de pão viverá o homem. Vem. O que ele estava dizendo ao diabo? Ele estava dizendo ao diabo o que a palavra diz. Eu sou a palavra, não era o que deveria ser dito. Ele está dizendo o que a palavra diz. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele tirou isso do Velho Testamento, das palavras de Moisés. Ele estava citando as Escrituras. E em 3 ocasiões o diabo falou com ele, Jesus replicou com a palavra. E aí a Bíblia diz que então o diabo o deixou. E quando o diabo saiu dali, diz que os anjos vieram e ministraram a ele. Anjos vieram. Glória a Deus. Anjos vieram. Então, veja, a Bíblia diz que depois disto, ele voltou à cidade no poder do Espírito. Glória a Deus. Ele veio à cidade no poder do Espírito. Entrou na sinagoga um dia e disseram, Jesus de José. Não achavam que ele era o Messias. A primeira leitura é sua hoje. Leia, isso está lá em Lucas capítulo 4. Leia, eu não estou inventando, foi o que aconteceu, chamaram ele para a primeira leitura. A Bíblia diz que o mestre da sinagoga o chamou para ler. E então ele abriu o livro e começou a ler. Mas desta vez, ele não leu como os escribas. Ele não leu como os fariseus. Ele não leu como costumava ouvir outros lendo. Sabe, eles pegavam os pergaminhos e começavam a ler assim. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que o Senhor me ungiu. Para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Amém. Ah, mas Jesus não. Jesus não. Ele leu isso e disse hoje. Quando ele começou a dizer hoje, o mestre da sinagoga disse, isso não está aqui. Se cumpriu esta escritura diante de todos vocês. A Bíblia diz que todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então alguém começou a gritar na sinagoga. Ele disse, cale a boca e sai agora. Meu Deus do céu. Eles tinham ido para um culto. É o quê? Nunca tinham visto aquilo antes. Quando alguém endemoniado gritava assim, diziam, ei, não perturbe. Ei, se acalme, não perturbe o endemoniado. Ei, por favor. Não, Jesus, não. Ele disse, cale a boca e saia dele. Aquela não era a primeira vez daquele cara. O demônio sabia que Jesus estava a caminho da cidade. O que foi isso? A Bíblia nos diz, rapaz, eu gosto disso. Vá comigo para o capítulo 4 do Evangelho de Lucas. Você encontrou? Versículo 32, tem algo estranho sobre Jesus. E muitos se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era com poder. Você viu isso? Sua palavra era com poder. Sua palavra era com poder.
Oh, glória! Sua palavra era com poder? Veja o verso 20. Depois de ler para eles, tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Eu disse a vocês, todos ficaram olhando para Jesus. Ei! Alguns disseram, esse não é o filho de José. Eu conheço ele. A gente andava junto, eu brincava com ele. Ah, o homem estava diferente. Aleluia! Sim! Sim. A palavra dele era com poder. Que tipo de poder? Havia algo a respeito das palavras do Mestre, Jesus Cristo. Não era porque ele era Jesus, mas por causa do Espírito Santo. Porque antes daquele momento, antes do batismo no Rio Jordão, ele falou com pessoas e não há nenhum registro de que a palavra era com poder. Mas agora ele recebe o Espírito Santo e ele é um homem mudado. Ah, o Espírito Santo de Deus. Em nossas vidas como indivíduos, é isto que Deus espera de nós. Não há cristianismo sem o Espírito Santo. Não há. Não existe. Vocês já notaram algo? Estamos lendo o livro de Atos. Vamos voltar para lá. Livro de Atos. Capítulo 1. Há algo aí. Eu não sei se você pegou enquanto líamos. Essas coisas eu não deixo passar. Eu quero ler do versículo 1 de novo. Estão prontos? Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo, aos apóstolos que ele escolhera foi elevado às alturas. Você notou isso? Ele deu mandamentos a eles por intermédio do Espírito Santo. Como ele fez isto? Ele falou com eles através do Espírito Santo. Como você fala com pessoas através do Espírito Santo? Jesus não fazia nada sem o Espírito Santo. Falou com eles por intermédio do Espírito Santo. Quando ele se ofereceu, fez pelo Espírito Santo. Vamos para Hebreus, capítulo 9. Versos 13 e 14, acharam? Hebreus 9. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo que pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu, sem mácula. Ele ofereceu a si mesmo pelo Espírito Eterno. Quem é o Espírito Eterno? É o Espírito Santo. Ele ofereceu a si mesmo pelo Espírito. Nós temos que entender que não podemos viver a vida cristã sem o Espírito Santo. Eu acho que uma das coisas que deve nos interessar é como fazer isso através do Espírito Santo. Vamos para Romanos capítulo 8. Você lembra que recentemente nós lemos algumas coisas e falamos sobre como viver a sua vida de acordo com o Espírito, lembram? Romanos capítulo 8. Eu quero começar lendo do versículo 12. Você já encontrou... Assim, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne, pois se viverem segundo a carne, morrerão. Agora vejam o que ele diz aqui. Mas se pelo Espírito vocês mortificarem as obras do corpo, viverão. Mas se pelo Espírito vocês mortificarem as obras do corpo, se através do Espírito Santo.
Ele está dizendo que você só pode fazer isso pelo Espírito Santo. Obrigado, Senhor Jesus. Aleluia! Até mesmo quando adoramos, nós oferecemos louvor através do Espírito Santo. Veja, qualquer coisa que não está indo a Deus através do Espírito Santo não é aceitável. Entenda isto. Vivemos no mundo de trevas. Entenda que este é um mundo de pecado. Se alguma coisa está vindo da terra, deve, por necessidade, ser purificada. Deve ser santificada. Do contrário, não é aceitável ao Deus Todo-Poderoso. O que você dá para Ele não pode chegar até Ele se não for santificado. Ele é um Deus santo. Apenas o Espírito Santo pode santificar o que quer que você queira dar a Deus. Rapaz. Aleluia. Esta é a vida a qual Ele nos chamou para viver. Esta é a vida a qual Ele nos chamou para viver. Então, quando você nasce de novo, você recebe a vida de Deus. Você se torna um filho de Deus. Você de fato se torna um filho de Deus. Você nasce com a vida de Deus em você. Mas para viver aqui, você tem que ter o poder de Deus. Você só pode viver pela unção do Espírito Santo. É disso que realmente se trata a unção. A unção é a presença de Deus. A unção é a glória de Deus. Deixa eu mostrar algo. Você está pronto para isso? Tem certeza que está pronto? 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 Eu quero ler no livro de Isaías. Capítulo 11. A partir do versículo 1 diz: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um ramo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho e de força, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor, e fará dele, glória a Deus. Oh, glória! Eu gosto disso. E fará dele. Veja, quando a palavra de Deus diz que o Espírito Santo te levará a fazer algo, esqueça os seus esforços. Você nem precisa tentar. Porque ele está dizendo que o trabalho é dele. E fará ele de rápido entendimento do temor do Senhor, e ele não julgará segundo a vista dos seus olhos. Irmão, quando o homem está cheio do Espírito Santo, ele diz que esse homem tem rápido entendimento do temor do Senhor e não julga segundo a vista dos seus olhos. Oh, glória! Vamos continuar lendo. Nem reprovará segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas com justiça ele julgará. Glória a Deus. Volte para o versículo 1. Capítulo 11. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes brotará um ramo. Do que ele está falando? Está falando de Jesus, o Cristo. Ele está falando do Cristo. Ele virá do tronco de Jessé. Jessé foi o pai de Davi. E a Bíblia diz que Jesus é a raiz e a descendência de Davi. Aleluia! Ele trouxe Davi e ele veio de Davi. Você entende isso? Ele é a raiz e a descendência de Davi. Porque sem a palavra, nada do que foi feito se fez. Amém? E fará ele de rápido entendimento. Veja, tem algo que eu quero que você entenda sobre o Espírito Santo aqui. Veja o verso 2. E o Espírito do Senhor repousará sobre ele. O Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho,
e de força, o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Agora, isso nos ensina algo sobre o Espírito Santo. Isso nos mostra que há 7 Espíritos de Deus. Ora, o que isso significa é completude. A plenitude do Espírito. A plenitude da sua operação. Ele fala de 7 características. São 7 Espíritos. Não significa que Deus tem 7 Espíritos, não. Ele está falando do Espírito Santo. E quando se fala do Espírito Santo, você pode ter a plenitude de Deus e você pode não ter a plenitude de Deus. A Bíblia diz que Moisés impôs as mãos sobre o homem Josué. E o espírito de sabedoria veio sobre Josué, o espírito de sabedoria. Era isso que Josué tinha. Não o espírito de força, mas o espírito de sabedoria. Foi o que veio sobre ele quando Moisés impôs as mãos sobre ele. Se você olha para o Velho Testamento, você tem profetas e reis e sacerdotes que tinham a unção, e todos eles tinham a unção do Espírito Santo por medida. Quando Sansão veio, ele não tinha o espírito de sabedoria. Do contrário, não teria feito as coisas burras que fez. Mas ele tinha o espírito de força. Ora, vamos. Veja. Quando o Espírito Santo está operando em sua vida, é diferente, eu te digo, é diferente. Livro de Juízes, capítulo 14. Livro de Juízes. Aí vamos nós. Juízes, você já encontrou Juízes? Juízes? Você encontrou Juízes? Eu ainda não encontrei. Tô tentando achar aqui. Onde está Juízes? Livro de Juízes, capítulo 14, achei! Onde está Juízes? Cadê meu capítulo 14 que estava aqui? Ah, eu achei! Eu quero ler algo para vocês, mas... Sim. Tem gente aqui tem pessoas que querem ser assim, hã? Mas sabe, quando eu estudo a Bíblia e encontro todos esses homens de Deus, eu fico inspirado. Veja este homem aqui, veja bem. Capítulo 14, eu vou começar a ler do versículo 5. Pense no homem assim. Sansão foi com o seu pai e a sua mãe para Tímna. Quando chegaram às vinhas de Tímna, eis que um leão novo rugindo saiu ao encontro dele. Você sabe o que é um leão novo rugindo? Não é um leão qualquer. Ele está falando de um leão forte. Um leão velho é fraco. Sim, você não sabe sobre leões? Um leão velho é fraco, pronto para morrer. Porque ele não pode mais correr, está muito fraco. E um leão novo já o depôs, o substituiu. Você entende? Tirou ele do trono. Porque os leões se movem assim em bando. Um grande leão no comando e todas as leoas e os leões e todos os outros o seguem. Sabe? E então um dia um leão novo rugindo vem e o desafia. Ele o vence e toma o controle. E aí todos os outros passam a segui-lo. É assim que os leões se comportam. A Bíblia diz que um leão novo rugindo veio contra Sansão. Eu gosto desse cara. Rapaz. E quando ele viu o leão, ele saiu chorando. Papai, papai, papai. Vamos, fale comigo, o que está na sua Bíblia? A Bíblia diz... Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão. Oh, glória ao Senhor Jesus. O Espírito do Senhor se apossou de tal maneira dele. Estamos falando do Espírito de força aqui, vamos?
O Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão e ele rasgou, veja, ele rasgou o leão, como quem rasga um cabrito sem nada ter nas mãos. Mas não contou nem a seu pai nem a sua mãe o que havia feito. Ele nem falou a respeito. Você entende? Imagine se ele falasse: adivinhe o que eu fiz? Agarrei um leão e rasguei ele no meio e fui embora. E a Bíblia diz que não tinha nada nas mãos, mãos nuas. E foi embora. O Espírito se apossou poderosamente de Sansão. Quando o Espírito veio sobre Sansão, ele foi mudado. Ele foi mudado. Não, ele sequer se deu conta daquele leão. Sabe, ele não estava nem pensando por onde é que ele pegaria o leão. Sabe, será que eu tenho que pegar pela frente, eu tenho que pegar pelo rabo? Não! O Espírito veio sobre ele. E ele agarrou o leão e foi embora. Mas ainda não acabou. Capítulo 15. Vamos ler a partir do verso 14. Quando Sansão chegou a Leí, os filisteus foram gritando ao encontro dele. Vejam esses homens. Mas o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão, que as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho queimados. Você ouviu isso? Ele estava amarrado, amarraram ele. Ele tinha sido amarrado. As cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho queimados e as amarras que ele tinha nas mãos se soltaram e ele achou uma queixada de jumento, pegou-a na mão e com ela matou 1000 homens. Com uma queixada de jumento. Ele matou 1000. Você entende o que são 1000? 1000 homens, homens de guerra. 1000 homens de guerra. Como ele fez isso? Não porque ele era um homem forte. Não, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apossou de tal maneira dele, veio sobre ele. Quando o Espírito vinha sobre ele, ele era um homem diferente. Ele te dá ousadia, força, uma força tal para vencer. Volte para Isaías capítulo 11. Verso 2, e o Espírito do Senhor repousará sobre ele. Eu quero que você entenda que aqui está falando dos 7 Espíritos de Deus e, por revelação, você pode pegar isso pelas Escrituras. Veja, o número 1 aí é o Espírito do Senhor. Se você ler o verso 2 correndo, você nunca vai conseguir entender isso. Mas entenda o que acontece aqui, e o Espírito do Senhor, esse é o número 1. Na verdade, ele está falando do Espírito de senhorio. Ele te dá a ousadia. Ele te dá o senso de domínio. O Espírito do Senhor. Ele está tratando do espírito de senhorio. Ele te põe no controle da situação. Era dele que alguns profetas precisavam quando iam profetizar aos reis. Reis de quem eles tinham medo. Quando precisavam de ousadia para dominar suas circunstâncias. Quando você precisa de ousadia para conseguir falar sem timidez. Eles precisavam do Espírito do Senhor. E frequentemente nos profetas você encontra aí o Espírito do Senhor estava sobre ele. O Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor. Ele está tratando aí do Espírito de senhorio. Ele assume o controle e quem está diante de você não pode fazer nada. Ele disse a Moisés, eu estarei com você. E nenhum homem poderá te resistir todos os dias da tua vida. Ele disse a Josué, como eu estive com Moisés, assim estarei com você. Não te deixarei nem te desampararei, e nenhum homem poderá te resistir todos os dias da tua vida. Porque o Espírito do Senhor. Você está ouvindo isso? Há um jovem profeta na Bíblia. Eu vou ler para vocês. Vá para 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 15.
Há um rei chamado Asa. Diz: o Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Oded, que saiu ao encontro de Asa, e lhe disse: ouça-me, Asa, e Judá e Benjamim, o Senhor está com vocês enquanto vocês estão com ele. Se o buscarem, ele se deixará achar, mas se o deixarem, ele também os deixará. Ousado para falar todos esses profetas que falavam a reis, falavam com ousadia, ousados. Sabe, a Bíblia diz que não recebemos espírito de medo, mas de amor, de poder e de uma mente sadia. Aleluia! Foi isso que recebemos. Não espírito de timidez. Mas muitos de nós não entenderam isso, muitos de nós ainda não andaram na plenitude do Espírito. Eu quero que você entenda. Veja, a Bíblia diz: sejam cheios com o Espírito, não vos embriagueis com vinho onde é excesso, mas sejam cheios com o Espírito. O que significa? Quando ele diz para sermos cheios com o Espírito, significa que nem sempre estamos cheios com o Espírito. Senão ele teria dito: mas vocês estão cheios com o Espírito. Mas ele diz: sejam. Ele está te dizendo que você não está sempre cheio com o Espírito, então sejam cheios com o Espírito. Deus quer que sejamos cheios do Espírito. O que isso quer dizer? Ele quer o Espírito que está dentro de nós em plenitude. Ele está falando da plenitude do Espírito. Quando o Espírito Santo veio para viver em você, ele estará sempre em você. Porque você é filho de Deus, então ele estará sempre em você. Mas isso não quer dizer que você sempre tenha a plenitude dele. Ele fala dos 7 Espíritos de Deus. Vamos ler sobre os 7 Espíritos de Deus aqui. De volta para Isaías, capítulo 11, onde nós estávamos antes. Verso 2, e o Espírito do Senhor é o primeiro, repousará sobre ele. Número 2, Espírito de sabedoria. 3, Espírito de entendimento. 4, Espírito de conselho. Número 5, Espírito de força. Número 6, Espírito de conhecimento. E número 7, o Espírito do temor do Senhor. Agora vá bem rapidamente para o livro de Zacarias. Zacarias, capítulo 3. E eu vou ler a partir do versículo 9. Pois eis aqui uma pedra. Isso é muito bom. Vocês viram? Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta uma pedra estão 7 olhos. Eis que eu gravarei nela uma inscrição, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. E ele diz: eis que sobre uma pedra estão o quê? 7 olhos. Sobre uma pedra estão 7 olhos. Não esqueça disso. Vá rápido para o capítulo 4, verso 10, do mesmo livro. Verso 10, capítulo 4, livro de Zacarias. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse ficará alegre ao ver o prumo nas mãos de Zorobabel, aqueles 7 olhos, 7 olhos. Estes são os olhos do Senhor que percorrem o quê? Toda a terra. São os olhos do Senhor. Ele diz: sobre uma pedra estão 7 olhos, e se refere a esses 7 olhos e diz: estes 7 olhos são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Apocalipse capítulo 4. Você já achou? Você já achou? Eu prefiro ler primeiro a partir do capítulo 5. Capítulo 5, livro de Apocalipse, verso 6. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos em pé um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Os 7 olhos, ele diz que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. O número 7 indica para a plenitude. Ele representa a totalidade. E nós acabamos de ler as operações do Espírito Santo, as 7 operações do Espírito Santo, os 7 Espíritos de Deus. Capítulo 4, verso 5 de Apocalipse,
Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono estavam acesas 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Aí estão de novo, os 7 Espíritos de Deus. Então ele diz, sobre esta pedra estão 7 olhos. E ele provavelmente estava falando do ramo de Isaías. A pedra da qual ele falava era o ramo. Em um lugar ele chama de ramo e no outro ele chama de pedra. Então em Isaías ele vai chamar de renovo ou ramo e em Zacarias ele vai chamar de pedra, mas tudo se refere a um só, que é quem? Cristo. Você está aqui? 1 Pedro capítulo 2. Você está mesmo aqui? Capítulo 2 de 1 Pedro. Eu amo Pedro. Abra os ouvidos, o padre quer falar. Eu vou ler a partir do verso 3. Capítulo 2, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, aleluia, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo, pois está na Escritura, eis que ponho em Sião a pedra angular eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Ele é a pedra, e nós também somos pedras vivas. E sabe o que Zacarias disse? Ele disse, sobre esta pedra única estão 7 olhos. Ele não disse sobre a pedra, mas sobre uma pedra, ou seja, sobre cada uma das pedras haverá 7 olhos. E aí ele diz, nós também, sendo ele a pedra angular, nós também somos pedras vivas. Cada um de nós na presença dele é uma pedra, você entende? Isaías diz que ele é o quê? O ramo, mas ele diz, eu sou a videira e vós os ramos. Você pode gritar amém? Sobre uma pedra estão 7 olhos, e estes 7 olhos são os 7 Espíritos de Deus. E então a Bíblia diz que Jesus é aquele que recebeu o Espírito de Deus sem medida, o que significa que todos os 7 Espíritos de Deus habitavam em Jesus. Ele tinha a plenitude da divindade corporalmente, e aí a Bíblia diz que nós somos completos nele, que é o cabeça de todo principado e poder. Somos completos nele. Cada um de nós deve ter a plenitude do Espírito. Não era para nós termos o Espírito sem medida, mas ele diz, sejam cheios do Espírito. Sejam cheios do Espírito. Ele está falando da completude, da totalidade, da plenitude. No Velho Testamento ele diz com frequência, e o Espírito de Deus veio poderosamente sobre Sansão. Ou ele diz, o Espírito de Deus veio sobre Davi. O Espírito de Deus veio sobre Isaías. No Novo Testamento, ele nunca diz o Espírito de Deus veio sobre. Não, Jesus disse, ele está com vocês, mas estará dentro de vocês. Você ouviu isso? Ele veio sobre nós para que pudesse vir para dentro de nós. Mas vós tendes a unção do Santo. Esta é a unção. Ele está falando do Espírito Santo vir estabelecer residência dentro de nós. Está falando do Espírito Santo vivendo em nós. Está falando do Espírito Santo andando em nós, falando em nós, se movendo em nós, nos tornamos seus tabernáculos vivos. Você está ouvindo isto? E ele diz, não vos embriagueis com vinho onde há excesso, mas sejam cheios com o Espírito. Tenham o Espírito em plenitude. Irmão, onde há a plenitude do Espírito, há o fogo do Espírito. Quando você não tem a plenitude do Espírito, você tem menos que os 7 Espíritos de Deus, ainda que seja filho de Deus. Talvez nesse momento, para alguns, apenas o espírito de conhecimento esteja operando. Talvez só tenham dado ouvidos ao espírito de conhecimento. Então ensinam a palavra de Deus, ensinam e não há poder. Para alguns outros, só tem espírito de força, são fortes para Deus, mas não há sabedoria, não há conhecimento, não é bom o suficiente. No Novo Testamento, Deus não quer outro Moisés, Ele não quer outro Sansão, Ele não quer um segundo Davi, Ele quer cada um de nós de acordo com o segundo Adão. Você pode dizer amém? Com a plenitude do Espírito. Glória a Deus. Nenhum de nós estará em desvantagem, porque estamos cheios dele. Lemos por todo o Novo Testamento e Pedro estando cheio do Espírito Santo. E Paulo estando cheio do Espírito Santo. No Novo Testamento são cheios do Espírito Santo. Toda vez que eles vão falar algo, eles são cheios do Espírito Santo. Isso nos diz que talvez antes daquele momento eles ainda não estivessem cheios.
Mas quando chegou a hora de operar para o Deus Todo-Poderoso, se estivesse faltando um espírito de força, eles andavam naquilo. Você está acompanhando? Eu quero que você entenda isso. Quando a plenitude do Espírito atua dentro de você, as suas pernas são as pernas dele. As mãos dele são suas mãos. Os dedos dele nos seus dedos, a cabeça dele na sua cabeça. Eu já expulsei muitos demônios e eu sei como é isso. Sabe, para um ser humano estar cheio, preenchido com um demônio. Você está me ouvindo? E muitas vezes mais de um demônio estabelece residência dentro de um ser humano. Muitas vezes. E eu já vi os olhos dos demônios através dos olhos do indivíduo de quem eu vou expulsá-los. Eles olham, eles falam com a boca da pessoa. E você vê os olhos cheios de ódio. Mas antes da manifestação daquele demônio, ele ou ela parece a pessoa mais tranquila do mundo. Mas aí, de repente, o demônio preenche. E você pode ver os olhos daquele demônio olhando para você com ódio. Mas graças a Deus temos o nome de Jesus e através desse nome eu digo, saia em nome de Jesus Cristo. E eles têm que sair. E então de repente a pessoa se torna calma e parece normal. Se os demônios podem controlar pessoas como eu já vi, às vezes um demônio toma uma pessoa e outras pessoas não conseguem nem segurá-la. E ele agarra algo com as mãos nuas, mas há a mão de um demônio por trás daquela mão. E você não consegue tirar aquela coisa dele. Ele está cheio com um demônio. E muitas vezes você encontra pessoas que estão possuídas por demônios, andando e os outros fugindo delas. Mas Deus diz, não vos embriagueis com vinho, não sejam cheios de vinho. Ele sabe que o vinho pode te embriagar. Ele sabe que o vinho pode te fazer pensar como se fosse outra pessoa, te fazer agir no reino dos sentidos. Você não tem espírito de força quando tem vinho dentro de si. Você pode agir com ousadia, mas você não é ousado. Não vos embriagueis com vinho onde há excesso, mas sejam cheios com o Espírito. Quando você é cheio com o Espírito, sua vida é diferente. Ele nos guia em oração. Ele nos guia em estudo. Ele nos guia a fazer as coisas que devemos fazer pelo poder sobrenatural do Deus Todo-Poderoso. Continua no próximo ensino. A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.